Saudações, pessoal. Professor Clayton. Estamos aqui mais uma vez, depois de um pequeno recesso e também tratamentos de saúde. E retornando ao nosso canal, agora abordando um assunto que foi pedido aí por um inscrito do canal. Até agradeço a inscrição. Peço também que outras pessoas se inscrevam e curtam o nosso canal para que o conhecimento a respeito daquilo que nós tratamos seja divulgado. Muito bem, sem mais demoras, nós vamos tratar sobre a instalação do Android na Single Board Computer Orange P3 com aprimoramento da interface. Então, a gente vai instalar o Android na Orange, na placa, e também vamos, para além disso, fazer um aprimoramento da interface, diversos aprimoramentos. Então, esta é uma gravação que não pode ser perdida do início ao fim. Espero que vocês apreciem. Muito bem, vamos começar. Então, vejam aí que nós temos a imagem, né, as especificações da Orange P3. A Orange P3 também tem uma cara semelhante a esta que nós estamos vendo aí. A placa se apresenta muito parecida, é o mesmo SoC, né, System on a Chip, o H6, um chip que eu passei a admirar muito, porque eu já testei chips da Rockchip que vêm em TV Box e vi vantagens, e mesmo num chip H3 da Allwinner, em relação aos Rockchip, por exemplo, RK3229. Não é o caso de chips mais potentes, como o RK3399, se não me falha a memória. Então, vejam que nessa placa existe uma eMMC, essa memóriazinha aqui, né? Uma memória flash, uma memória de uma velocidade interessante, apesar de pequena, certo? São 8 gigas. Eu recomendaria, se forem instalar muita coisa, que fosse um MMC maior, mas nesse tipo de placa, pelo menos da Orange, ainda não lançaram versões com um chip eMMC com maior capacidade de armazenamento. Na Orange Pi convencional, ela tem também esse slot aqui, um slot mini PCI Express, um X. Ele não recebe aquele tipo de drive de estado sólido M2, certo? Não recebe. Mas você pode instalar um adaptador USB aqui, e através desse adaptador USB para PCI Express, então você engata no adaptador USB um pendrive, né, ou um drive de estado sólido, né, um M2, e irá funcionar perfeitamente, certo? Já fiz esse tipo de teste, não com M2, fiz com o case, tem um vídeo aí onde eu mostro como encaixar isso. E, enfim, é uma placa muito versátil, muito versátil. Tenho minhas críticas, mas pelo preço que ela se apresenta, é uma placa que faz muita coisa. Muita coisa por um preço muito convidativo, né? Essa seria a expressão. Recomendo uma placa com 2 gigas, tá? A minha é de 1 giga, mas funciona bem, mas recomendo de 2, gostaria de ter uma placa de 2, estou me programando para isso. Não dessa, eu vou querer uma placa mais potente, uma placa com SoC, por exemplo, o 3566, 3568, certo? Mas enfim, estamos aqui para tratar de instalar o Android
nessa placa. Então, uma das coisas que é necessário tomar cuidado, você vai ligar o fio de energia de alimentação dessa placa, né, que é um adaptador. No caso, ele tem que ser um adaptador de 5 volts por 2 amperes, né? Até pode ser de 1 ampere se você não for utilizar um HD convencional aqui, né? Uma coisa pesada, né? Mas o recomendável de fato é 2 amperes, né? Então siga esta recomendação. Você também pode ligar essa placa alternativamente aqui nesse OTG, que funciona mesmo como OTG, or Power Supply, né? Então, esse alimentador de força aqui, que é um micro SD, você pode ligar ele no computador, certo? Ele vai funcionar como um OTG de um celular, tá? Isso é interessante. Por quê? Porque você pode, no sistema Android instalado aqui nessa placa, você pode fazer uma comunicação direta, utilizar os comandos Android Bridge, tá? Device, o Device Bridge, melhor dizendo, né? Android Device Bridge. São os comandos ADB, né? Então, para quem conhece isso é mais uma versatilidade dessa placa. Muito bem, sem mais delongas, vamos lá. Eu vou fechar aqui e vou entrar no meu ambiente. Outro detalhe, antes que eu me esqueça, né? Então, debaixo da placa tem onde você inserir o cartão. Então, você pode dar boot pelo cartão, e é uma sequência de boot nesse tipo de placa na Orange P3, que primeiro ela percorre o TF Card, certo? Ou seja, o seu cartãozinho micro SD, para depois dar boot pelo MMC, tá? Então, isso é uma coisa muito interessante também. Agora, tem versões dessa placa, que é a placa que, no caso, eu possuo, que não vem com esse MMC. E, para ser sincero, não senti falta, não senti nenhuma falta. Por quê? Porque eu comprei um cartão microSD classe 10 com altíssima taxa de transferência, apesar que eu paguei um pouco mais caro, mas isso me trouxe vantagens, tá? Então, o sistema Android que eu rodo nessa placa funciona muito bem, tá? Para os padrões dela, é claro, tá? E até, inclusive, testei pinos GPIO aqui que funcionaram, tá? Não para coisas complexas, para coisas simples, né? Acender LED, essas coisas. Então, funcionou, tá? E o IR Receiver aqui, esse IR Receiver também funciona, viu, pessoal? Às vezes até o controle remoto da televisão ou de outro equipamento faz com que gere comandos aí na placa, tá? Então a gente observa isso pelo display, né? Ou pelo monitor que você estiver utilizando em conjunto com ela para fazê-la funcionar e você poder monitorar, para você poder interagir com a placa, tá? Que mais? Creio que seja só isso. Então vamos para os finalmente. Então, aqui no site da orangep.org, você precisa baixar a imagem, tá? A imagem da sua placa. Então, eu vou colocar aqui a Orange P3. Vamos ver se ele já localiza para mim, tá? Então, localizou, no meu caso, é uma Orange P3, que é essa aqui, não é a LTS, mas você pode aplicar os conhecimentos aqui adquiridos tranquilamente com a versão LTS, tá? Então, você vai baixar o arquivo que vem nesse link aqui, tá? O Android Image, tá? Os sistemas que eu testei
que funcionaram foram o Android e o Armbian, certo? Aqui também, nesse link User Manual, nós temos o User Manual aqui numa pasta compartilhada do Google Drive, certo? Você provavelmente vai precisar ter uma conta no Google para conseguir baixar esses arquivos, né? Eu não sei se só pelo link baixa, mas enfim, o importante é que você consiga baixar. Então, você tem uma série de manuais aqui a respeito de placas, certo? Que vem com chip H6. É o caso da Orange Pi Lite 2, Orange Pi 3, a Orange Pi One Plus, a Orange Pi 3 LTS. Então, todas essas placas vêm com, com o chip, com o SoC H6, tá? Muito bem, vamos voltar lá para o site. Então, baixem a imagem aqui do Android, certo? Essa imagem aqui, tá? Ela descompactada, certo? Você vai ter que utilizar um descompactador que entenda TAR-GZ. Se não me falha a memória, o 7-zip, certo? 7-zip funciona, tá? Então você pode fazer o download do 7-zip lá no site, né? A depender do seu sistema, você vai escolher aqui qual o instalador correto. E uma dica para Linux, que você tem uma interface gráfica, que é o PAZip, tá? PAZip, uma interface gráfica para o WinZip ou 7-zip que você baixou para Linux, certo? No meu caso é um sistema 64 bits, um Arch Linux. Então eu baixei, certo, o 7-zip e também o PAZip, tá? Eu acho, eu não sei, não me recordo se esses arquivos do PAZip são códigos fontes que você tem que compilar. Pelo jeito são binários, olha aqui, ó, binários, ó. Então, existe binários, tá? Existe a forma de você compilar e existe também os binários. O mais comum será esse aqui, um pacote .deb, que é para Debian e suas variantes, né? Ubuntu, Linux Mint, enfim, tá? Eu consigo também transformar esse tipo de arquivo aqui com, se não me falha a memória, o nome do programa é DebTap, tá? Para Arch Linux, tá? Se não for DebTap, é algum outro programinha. Basta pesquisar como transformar pacotes Debian para pacotes Arch Linux, ok? Muito bem. Então, de posse da imagem aqui, ó, do Orange Pi, o próximo procedimento é gravar essa imagem num cartão micro SD. Essa gravação da imagem no cartão micro SD, ela exige um programa, tá? Um programa específico para tal. Então, a imagem eu já deixei preparada aqui, essa imagem, tá? Já descompactada aqui numa pastinha que eu criei, certo? Num diretório, e ela tem esse nome aí, Orange Pi, underline 3, underline Android, underline 7.0, underline v1.3.img. Então esta é a imagem que contém toda a estrutura de file system, tá, do sistema de arquivos do Android, que será instalada no cartão microSD, certo? Esse arquivo APK, depois eu falo dele. Na realidade, ele está aqui até zerado porque é um arquivo de texto. Eu nomeei aqui só para mim não esquecer dele, tá? Mas logo em seguida a gente fala dele, ok?
Então, eu vou fazer isso utilizando o VirtualBox, tá? Eu vou deixar uma imagem aí de um cartãozinho micro SD que eu tenho e também de um adaptador, certo? Para esse cartão micro SD, para ele virar cartão SD e depois acoplar ele num leitor de cartão micro SD, tá? Então eu vou fazer isso utilizando o VirtualBox, uma máquina virtual do Windows 7, numa versão de 32, mas pode ser numa versão de 64, não há problema, certo? É porque eu já tinha instalado essa versão de 32, tá? Então, com a máquina virtual aqui ainda não rodando e selecionada, eu venho aqui em configurações e vejo a minha máquina já está configurada. Então, eu vou mostrar alguns detalhes aqui da configuração da minha máquina virtual. Então, aqui nessa opção de sistema, eu dou boot pelo disco rígido e depois o disco óptico. Claro que na hora da instalação você precisa colocar aqui como primeiro você dá boot pelo disco óptico, que pode ser uma imagem ISO, ou, né, depois de instalado, você então seleciona para dar boot no disco rígido, tá? Então eu tenho aqui, como são 8 gigas o meu computador de memória, ele tem 8 gigas, então eu coloquei aqui um pouco mais de 2 gigabytes de memória para essa máquina virtual. De processador, como o meu processador é um Core i5, que tem 4 núcleos, né? 2 reais e 2 simulados. Então eu deixei 2 núcleos, certo? E não coloquei aqui os simulados, né? Os threads, tá? Para não comprometer a performance do meu Arch Linux. Claro que sempre vai comprometer um pouco mais, enfim. Tenho aqui a virtualização de hardware ativada, primeiro ativa no BIOS, depois ativa aqui, tá? A interface de paravirtualização é a padrão mesmo, né? Monitor eu coloquei 48 MB de memória, não precisa mais que isso, certo? Aqui não tem nada, aqui também nada. Armazenamento, né? Tá aqui a minha controladora AHCI, o disco virtual, tá? Que é acoplado aqui nessa controladora, e também aqui o drive virtual de CD, tá? Então aqui eu posso colocar ISO aqui para dar boot, enfim. Muito bem. A outra parte importante, né? Aqui no meu caso eu coloquei aqui como áudio aqui o Intel mesmo, tá? USB e pasta compartilhada, 2 itens importantes, né? Como eu vou fazer isso pela máquina virtual, obviamente eu preciso acrescentar aqui um outro dispositivo físico, que é o meu adaptador para cartão SD para USB que está acoplado aqui no meu notebook, certo? Então eu seleciono aqui porque este é o nome do meu leitor de cartão SD que está acoplado nesse adaptador SD ou meu micro SD e está vazio. Então seleciono aqui, ele vem para cá e vai aparecer então lá no meu Windows, tá? Muito bem. Pastas compartilhadas, eu preciso pegar essa pasta aqui, ó, tá? Essa pasta onde está a imagem, tá? Para que o VirtualBox enxergue essa pasta e também para que o programa consiga então fazer a formatação e a criação do cartão, certo? Então, deixa eu selecionar aqui onde é que está a minha imagem, está aqui a imagem, abrir
Eu vou pedir para montar automaticamente, né? Porque aí isso vai aparecer lá, né? O nome da pasta será essa aqui mesmo, né? SBC, Single Board Computer. Ok. Aqui no USB está configurado, aqui também está configurado e eu creio que seja só isso. Ok. Vamos iniciar aqui o meu VirtualBox, aqui o Windows no VirtualBox, tá? Então isso demora um pouquinho. Enquanto ele vai iniciar detalhes, certo? De coisas que nós vamos precisar de fazer. Para criar o microSD, a fabricante do chip do SoC H6 disponibilizou um programa específico, proprietário, tá? Da Allwinner, certo? E esse programa chama Phoenix Card, tá? Inclusive, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Aqui está o manual da Orange P3. E esse programa Phoenix Card também provavelmente pode ser baixado de lá do site, lá em Tools, certo? Você baixa de lá. Você não encontrar lá pela internet afora, eu tenho certeza que você encontra, certo? Se der certo, eu vou criar um drive e vou colocar todos esses arquivos lá e disponibilizo num link na descrição do vídeo, certo? E aí para que vocês baixem com maior facilidade, tá? Mas primeiro vocês terão que se inscrever no canal, tá? E aí eu vendo que você se inscreveu no canal, você vai enviar um e-mail que eu vou deixar lá na descrição também, que aí, pelo e-mail, eu envio o link por onde você vai baixar os arquivos, caso eu, eu faça isso de colocar tudo num local, né, específico, em algum, na nuvem, né, para que vocês baixem, ok? Então, nós temos aqui o manual, certo, da Orange P3. Vejam que aqui no índice, nós temos aqui a forma de você fazer a, a criação, né, do cartão, tanto para que você debute pelo próprio cartão ou que você debute pela memória eMMC, tá? Então você pode dar boot pelo cartão que você vai acoplar na placa, né? Vejam aqui que nós temos uma imagenzinha aqui de uma placa que não tem a memória do tipo eMMC. E aqui na outra nós temos. Então você pode criar um cartão para dar boot e instalar o Android dentro do eMMC, e também você pode criar o cartão para dar boot por ele mesmo sem ter o eMMC numa versão da placa Orange Pi, tá? Então, no nosso caso, nós precisamos, no meu caso, né, eu vou dar boot. E também, assim, se você quiser dar boot somente pelo cartão e ignorando a memória eMMC, também você pode, tá? Porque essa placa, como já falei anteriormente, ela vai percorrer primeiro o cartão, o TF Card, ou TF Card, e depois vai percorrer o eMMC, tá? Muito bem. Então, nós vamos voltar aqui para a forma como é minha placa. E aí nós vemos aqui na imagem o programa, que é o Phoenix Card 4.1.2, que eu tenho instalado lá na minha máquina virtual, tá? E através
da imagem e do programa, nós formatamos, instalamos, criamos o micro SD que conseguirá dar boot na placa e, ao mesmo tempo, também funcionará como sistema operacional residente na placa, tá? Onde você vai poder instalar diversos programas Android, diversos aplicativos para Android, tá? Não recomendo que coloquem o Google, certo? Que vocês utilizem outras lojas de aplicativos, por exemplo, Aptoide TV, por exemplo, APK Mirror, né? Enfim, tem diversas, né? F-Droid, né? Que é o OpenSearch, né? Que eu tenho, inclusive, instalada. Então, nós temos aí diversas lojas de aplicativos para sistema Android que não a Play Store, tá? Então não é assim um preconceito contra a Play Store, né? Porque eu utilizo no meu celular e cada caso é um caso, né? Nós estamos utilizando um sistema que ele é um sistema feito para no caso aquela versão AOSP do Android, né? Que não tem aquele suporte do Google, tá? Todo aquele suporte do Google, apesar que o Google contribui, tá? Muito bem, então aqui a grande dificuldade é porque nós não conseguimos ler aqui o que está escrito, né? Porque está em, em mandarim. Mas o que você pode fazer? Você pode utilizar aquele aplicativo Google Tradutor. Olha o Google entrando aí. Você pode utilizar aquele aplicativo Google Tradutor naquela opção de câmera para apontar o seu celular para cá e você escolhe idioma chinês para português. E instantaneamente você vai conseguir traduzir essas opções dessa interface da Phoenix Card, tá? Do programa Phoenix Card. Então, vejam que dica interessante, tá? Então, fica aí a dica de ouro, tá? O caminho das pedras. Muito bem, então, nem preciso dizer que você pode também traduzir todas essas mensagens aqui que estão no manual de inglês para português. Isso é até mais fácil de ser feito, né? Você seleciona aqui com clique duplo, Ctrl C, Ctrl V lá no tradutor, pronto, você traduziu e já consegue fazer o passo que está escrito aí, né? Claro que nem tudo o manual aborda, porque não é essa a preocupação do fabricante. O fabricante quer disponibilizar a placa para profissionais, para geekers, para hobbyistas avançados. Então, muitas vezes não é o nosso caso, né? Tem coisas que eu também sou hobbyista, né? Tem coisas que eu sou profissional avançado, tá? Então, nossa intenção é fazer com que o mundo seja melhor, dando essas informações, disponibilizando para vocês essas informações e fazendo com que você consiga utilizar esta importante placa Orange Pi, não só ela, como tantas outras versões de placas que temos no mercado e que eu abordarei em outros vídeos também. Ok, pessoal? Então, eu só queria mostrar que você pode, se você tiver dúvidas, seguir esse manualzinho que você baixa lá do site, orangepi.org, certo? E vamos lá para o nosso Windows, que o tempo ruge, o tempo não urge não, o tempo ruge, né? Então, estou aqui no meu Windows, deixa eu pressionar aqui um Ctrl F para mim redimensionar o tamanho da minha janela. E aqui eu tenho a Phoenix Card 4.1.2, que seria uma versão mais recente, tá, da Phoenix Card. É preciso de ter permissão de administrador. Por sorte, essa interface aqui ela vem em inglês, tá?
ela vem em inglês, então ela não vem em mandarim, tá? E outras coisas que a gente pode perceber, por exemplo, se você for no gerenciador de dispositivos, aqui no meu computador, gerenciador de dispositivos, certo? Você vai observar que eu tenho aqui, ó, né, a minha unidade leitora de cartão, aquela que eu selecionei lá no VirtualBox. Então ela aparece aqui como um disco, tá? Isso é muito legal, certo? E claro, vai aparecer aqui o USB dela, né, e tal. Enfim, que mais? Um outro detalhe é que o meu cartão também, em razão de estar na leitura de cartão que partiu do real para o virtual, mas que existe, mesmo estando no virtual, está aqui como um disco removível E, tá? É um cartão de 64 gigas, certo? Classe 10 UHS-1, tá? Se fosse UHS-3 ainda seria melhor, mas estava muito salgado o preço do UHS-3, tá? Mas já serve, já funciona assim muito bem, tá? Pelo menos para tudo que eu já tentei, eu consegui. Também aparece aqui o meu drive, aquele SBC que eu falei para vocês, que tem a imagem, tá? Da Orange Pi, certo? A imagenzinha de 1 GB vai aparecer aqui, ó, olha aqui, ó, certo? Então eu tenho todos os elementos para que eu possa gravar a imagem, certo? A imagem que eu baixei no meu cartão microSD, utilizando o programa Phoenix Card, tá? Com permissão de administrador. Por isso que ele dá uma mensagenzinha lá dizendo, né, que você tem que ter permissão de administrador, que isso pode ser uma operação perigosa, etc e tal. E como é um cartão microSD e como aparece no drive, como um drive aqui, né, drive E no Windows, certo? Então, o programa Phoenix Card já coloca ele aqui, ó. Ó que bacana, né? E já coloca selecionado, tá? Então esse é o drive vazio, drive E, com a capacidade aqui, né, de 64, cai um pouco por conta do sistema de arquivos, mas está aqui. Muito bem, aí eu vou pegar a imagem, certo? A imagem do Orange Pi 3. Pam, peguei a imagem, certo? Tá aqui, ó, né? Do Drive Z, que eu pedi para mapear automaticamente, tá? E eu vou selecionar Product mesmo, tá? Nessa versão aqui nem precisa de formatar. Ele tem Product e tem o Burn aqui, que é queimar, né? Que ele já vai formatar, vai apagar e já vai fazer tudo para você, ok? Então, com o Drive microSD que está lá no leitor SD e o adaptador SD e o micro SD encaixado, ele já aparecendo aqui, já selecionado, eu simplesmente mando queimar, burn, queime para mim isso aí, tá? Como se fosse queimar um CD, né? Mas na realidade é fazer uma gravação no cartão micro SD, tá? Então formatando, ó, Formatting the card. Então, está aí formatando o cartão microSD. Então, eu até vou gravar aqui para vocês observarem do ladinho aqui o que está ocorrendo, tá? E aí vou disponibilizar na imagem para vocês. Estou gravando aqui e vou colocar no Picture in Picture para que vocês percebam aí
a gravação do cartão microSD. Então vejam aí, tá? Ele já formatou, né? Começando aqui o burning, né? Começando a gravar, né? Começando a queimar. Olha, vejam só, ele está gravando aqui o Master Boot Record, certo? E está lá em 32%. Daqui a pouco a gente vai ter o nosso cartão gravado, certo? Enquanto isso, vamos falando, vamos aproveitando o tempo aqui para falar um pouco mais. Esse cartão que é gravado, pessoal, ele pode ser lido no Linux, tá? Como o Android é um sistema cujo o file system, o sistema de arquivos, é compatível com Linux, ext4, ext3, então você consegue ler, certo? Esse cartão que está sendo criado lá no Linux, né? E é por isso que eu prefiro o Linux, né? Para gravar não tem jeito, tem que utilizar o Windows. Nada contra o Windows também, né? Hoje em dia a Microsoft é mais amiga da comunidade open source, até porque ela utiliza muita tecnologia open source, a exemplo o Azure, né? Sua plataforma aí de nuvem, tá? Então tem como base sistema Linux. Então como é que ela não poderia, como é que ela poderia deixar de contribuir com a comunidade, não é? E lembrando que a comunidade não é só de desenvolvedores individuais, né? São empresas, né? Então é a comunidade também de pessoas físicas e pessoas jurídicas, logicamente representadas por pessoas físicas, né? No fundo, todo mundo é gente por trás de tudo isso que funciona na nuvem, tudo isso que funciona na internet, né? Então por isso que esse mundo se tornou tão incrível, tão maravilhoso. Por quê? Porque tem pessoas lá do outro lado, né? E agora com acréscimo até da inteligência artificial, né? Que também é criada e feita por pessoas. Não podemos esquecer disso, né? E esperamos que a inteligência artificial não tome, não destrone o seu criador, né? Isso faz lembrar de que criatura contra criador. Aham, pois é, muito a se pensar, né? Ética e moral. Mas esse não é o escopo de nosso trabalho aqui. Vamos lá para a questão do Linux conseguir ler o que está sendo gravado no microSD. Por que é importante, pessoal? Porque existem arquivos lá que você já pode alterar para aprimorar a interface do Orange, tá? Do Android que estará instalado no Orange, tá? É até por isso que eu deixei aquele arquivinho lá, certo? Aquele, se não me falha a memória, play alguma coisa, iPlay alguma coisa, né? IF Play, IF iPlay, enfim. Então aquele arquivinho lá, pessoal, ele é importante por quê? Porque você tem que tirar ele, certo? Para que a interface fique bonita, fique uma interface bacana lá quando abrir o sistema, tá? Então o sistema ele vai abrir em chinês, em mandarim, tá? A interface dele será toda em mandarim, tá? Ah, e o que isso significa? Significa que você vai precisar, às vezes, de utilizar aquele recurso que a gente falou, de você abrir o aplicativo no, no seu smartphone, o aplicativo de tradução, ir lá na opção câmera, apontar para as palavrinhas, né? Porque o que vai precisar de ser feito, pessoal? Vai precisar de entrar lá no configurações, lá no idioma,
adicionar o idioma português e excluir o idioma chinês, certo? Para que a interface ela venha a aparecer para você em português, português do Brasil, inclusive, tá? Então tá demorando um pouco aí a criação do cartão, né? Não tá passando aí dos 32%, mas vamos ficar na fé aqui que vai dar certo, né? Tomara. Se não der certo, pelo menos eu mostro para vocês um cartão já pronto, né, que eu tenho, né, com os arquivos já feitos e tal e tudo. E você vai poder apreciar uma interface aprimorada funcionando no sistema Android para sua placa Orange P3. Opa, foi para 40%, galera. Foi para 40%, tá? Então eu vou minimizar aqui essa tela e vou deixar ele criando aí, certo? Na hora que parar de piscar, aí eu sei que criou, tá? Muito bem, existe uma pasta lá no cartão microSD que, quando ela for criada, ela vai adicionar diversos arquivos APK, tá? Então, um desses arquivos APK, que é um tipo de arquivo de aplicativo para ser instalado no Android, é este nome de arquivo aqui, este iPlay UI Launcher, certo? iPlay UI Launcher, que eu imagino que seja interface de, de utilização, certo? Do usuário, tá? UI de User Interface, né? Aí talvez Interactive Play, né? Um launcher de interação. Na verdade, eu não gostei desse launcher aqui, tá? Esta launcher que vem instalada no Orange P3, é, além de ser uma interface em chinês, eu achei uma interface pouco produtiva, tá? Até se alguém da Orange assistir esse vídeo, né, e, enfim, tiver conhecimento de português, né, tiver domínio do português, ou tiver traduzindo para o inglês, porque isso é possível também, né, tiver traduzindo para o inglês, e aí o inglês é um idioma muito utilizado também na China. Fica aí de dica, né? Nós, públicos brasileiros, somos consumidores das plaquinhas Orange, certo? E gostaríamos de uma interface mais aprimorada. E que, quando fosse exportada para o Brasil, de preferência, já viesse em português. Sei que isso é difícil de acontecer, mas nada é impossível. Vamos ver lá se já gravou? Olha aqui, galera. Que legal. Gravou, foi bem sucedido, tá aqui o verdinho aqui, né? Esse verdinho indica que tá tudo ok. Então eu posso dar um close aqui e posso desligar minha máquina virtual. Claro, eu vou voltar ela aqui para o meu modo aqui de janela, sair do full screen e vou desligar aqui, tá? Na hora que eu desligo, é desacoplada essa interface aqui, tá? Desacoplou a interface, o que acontece? Vai começar a aparecer pastas lá para mim. Olha lá, ó. Tá? Deixa eu ver o que ocorreu aqui. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Talvez eu tenha que desacoplar esse cara aqui e vou acoplar ele novamente.
Me parece que a gravação não foi bem sucedida, pessoal. Não foi bem sucedida. Deixa eu dar uma olhada aqui. Disse que -L. Vamos ler aqui os discos. É esse cara aqui, é o SDC1. Realmente não foi bem sucedido. Eu vou dar um pause aqui. Na realidade, aqui está o leitor, né? SDC1. Eu vou dar um pause aqui. E o processo é esse, tá? Eu só vou verificar o que foi que eu cometi de equívoco. E volto aqui com vocês. Provavelmente eu vou ter que gravar novamente, tentar gravar novamente o cartão. Muito bem, pessoal. O que eu fiz? Voltei aqui para o Windows e estou decidindo fazer o seguinte. Vou utilizar o Phoenix Card versão 3.1.0. A interface é mais simplória, né? Talvez aquela versão fosse atualizada demais. O disco E já está aqui, né? Já está tudo ok. Eu vou formatar ele para normal, tá? Então tá aqui, ó, Start Formatting the Card to Normal. Então, iniciando a formatação do cartão para normal. Formatou, bem sucedido. Vou selecionar a imagem da Orange, certo? Abrir e vou mandar brasa aqui no Burn. Ele formata de novo. Vou dar uma pausa. E vamos ver se vai dar tudo certo. Muito bem, pessoal. Voltamos aqui ao nosso Windows e vamos ver se terminou. Terminou. Agora vamos ver se deu certo. O famoso deu certo. Então eu vou dar um exit aqui e vou só desacoplar o meu leitor de cartão. E vamos ver aqui. Como é que estão as coisas? O que está me parecendo é que esse cartão microSD ele não é compatível com esses softwares, né? Que pena. Sacanagem. Mas eu vou arranjar outro cartão para a gente fazer o processo. Vou pausar aqui novamente e voltamos em seguida. Vamos continuar nossa saga. Dessa vez, o que eu vou fazer? Mesmo cartão, eu estou utilizando aqui o Rufus e vou pedir para ele, para o Rufus, utilizar o esquema de partição MBR mesmo, e vai ser não inicializável, todos os dados serão eliminados, ok. Ele vai apagar a partição.
Eu dei um pause e retornando. Então, ok, pronto, fechar. Eu vou voltar lá no Phoenix Card 4.2.4. Ao invés de ser Product, eu vou utilizar Startup, tá? Alguns locais dizem que é Product, outros dizem Startup, então eu vou tentar aqui pelo Startup. Antes de mais nada, antes de outras medidas drásticas, né? Ter que utilizar um outro pendrive, um outro cartão microSD, melhor dizendo. Então vamos tentar o burn aqui com Startup no Phoenix Card 4.2.4. Faz muito tempo que eu não faço isso, viu, galera? Por isso. Vamos lá, vamos tentar. Ele está formatando. Vai fazer todo aquele processo de novo. Eu vou dar pause. Muito bem, pessoal, voltamos. Vamos ver o que aconteceu. Então, ele terminou o processo de gravação, tá? Um processo um pouco diferente. É que eu não me recordo da última vez como eu fiz, aliás, qual opção eu selecionei. Mas também para que vocês não tenham medo de fazer, tá? Alguns equívocos, né? Às vezes são até para ajudar, né? A gente a corrigir onde está o problema. Agora vamos ver se funcionou, né? Se é essa opção mesmo. Close. Vou desacoplar o dispositivo, que é o leitor de cartão. Vou voltar para o meu ambiente Linux. Parece que tem uma mensagenzinha lá. Ah, ele já está dizendo aqui, ó. Deseja formatar o disco? Não, não desejo não. Então eu preciso também ejetar aqui esse cara. E vou novamente aqui desacoplá-lo. Olha aí, galera. Agora deu certo. Então vejam que o dispositivo, certo? Se eu vir aqui, deixa eu pegar aqui um aplicativo para mostrar para vocês. O Discos. Linux é fenomenal por essas coisas que ele tem. Então ele está abrindo aqui o Discos. Inclusive eu tenho que trocar o meu HD mecânico por um SSD. Uma hora eu faço isso, né? Na hora que sobrar aquele money. Então tá aqui, ó, o drive de 64, né? Que na realidade é um cartão micro SD. Olha aí quais as unidades estão montadas. Só essa aqui, ó. Olha o tanto de partição que ele cria. É um bocado, né? Um bocado de partição que ele cria. Mas o interessante é o seguinte. Interessante é que nós temos aqui no System, aqui no App, justamente aquele arquivinho que eu falei no início. Eu não sei se ele está aqui ou se ele está em outro lugar, mas vamos procurar o cara, tá? Basic Dreams. Não é isso, não é isso. Vamos aqui para alguma coisa mais provável, né? Provider UI. Talvez seja esse. Mas não dá para ter certeza. Na realidade, eu excluí, não foi aqui. Foi com o Titanium Backup. Tá? É um outro aplicativo.
Depois que você dá boot pelo microSD, aí já era, você não consegue mais ter acesso a essa pasta aqui, a esses diretórios, tá? Mas você pode fazer uso do Titanium Backup ou da ferramenta ADB. Bom, não vai estar aqui pelo jeito. Nem aqui no volume. Tem esse Preview App aqui. Olha aqui onde é que ele tá aqui escondidinho, ó. Preview App. Olha aqui, é esse cara aqui, ó. O iPlay UI Launcher .apk. Então eu vou recortar ele daqui. Na realidade parece que ele nem tá me deixando excluir, né? Mas eu vou dar um outro jeito aqui. Porque precisa de permissão de administrador. Então eu vou entrar aqui no Linux. Vou entrar lá no diretório que está ele. Tá aqui, né? Esse cara aqui. Né? Então vou copiar o nome dele aqui. Um sudo cp. Copia isso aqui para dentro da minha pasta home. E não, vou fazer melhor. Vou fazer assim. Lá, download. Cadê? Onde é que o storage down? Single board computer. Olha aí o cara aí, né? Então, vou copiar aquele arquivo para cá com a sua respectiva pasta. Vamos ver se vai dar certo. Espero que sim. Ah, precisa de um Rzinho aqui, né? Um Rzinho. Isso aqui. E mais isso aqui. Oh, parece que foi, galera. Vamos ver. Aham, tá aqui. Olha o cara aqui, ó. Play Launcher. E aí eu vou detonar essa pastinha chamada iPlay Launcher. Mas você pode fazer isso também com Titanium Backup. Claro que você vai precisar primeiro instalar o SuperSU, tá? Ou Magisk, para você conseguir fazer isso lá. Então, eu estou apagando aqui essa pasta aqui, ó, esse diretóriozinho que está dentro aqui desse System Prev App iPlay Launcher. Vai ser detonado. Pronto, detonei. E cadê ela? Não tá mais aqui. Ok? Não tá mais aqui. Agora, com o meu micro SD pronto, agora a gente já pode. Eu vou ejetar ele aqui. No caso, é esse system. E ele tá ocupado? Tá ocupado com o quê? Deixa eu fechar tudo aqui, né? Vou fechar todas as. Ah, é aqui que tá ocupado, né? Tá aqui ocupado no terminal. Então, exit. Windows eu não vou precisar mais por enquanto. Deixa eu desligar ele aqui. Encerrando, tchau, tchau. Fecho também. Também não preciso mais disso aqui. E ejetar system. E pronto, tá ejetado. Agora é só tirar o cartão
micro SD do adaptador SD e colocar ele lá na plaquinha e dar boot e ver o que acontece, galera. Cenas do próximo capítulo. Neste mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Voltamos em seguida.